Glória a Jesus Cristo. Será que é lícito nos nossos dias fazer a arca que foi ordenada no deserto? Uma resposta aos nossos dias. Deus mandou a Moisés para que fizesse a arca. Sim. Deus mandou no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo número 10. 25, 10 do livro de Êxodo. Que Moisés fizesse a arca. Arca de madeira, glória a Deus, aleluia. E uma tampa, e em cima da tampa fizesse 2 querubins de ouro, louvado seja o nome do Senhor. E assim essa arca foi introduzida no lugar santo, ou santíssimo, porque existia o lugar santíssimo, existia o lugar santo, existia o átrio interior, e depois o átrio exterior. E a arca foi posta no lugar mais santo, o santo dos santos. Quem ordenou foi Deus. E a arca esteve com eles no deserto durante os 40 anos de peregrinação. E a arca se movimentava quando eles se movimentavam. E os sacerdotes levavam a arca e iam caminhando para onde o Senhor quisesse que eles fossem. Porque eles giraram o Sinai 40 anos por causa da sua rebelião. E quando atravessaram o Jordão e foram para a terra prometida, Josué e os sacerdotes levaram a arca. E chegaram, levantaram um lugar onde colocaram a arca. Glória a Jesus Cristo. E assim todo mundo ia adorar a Deus onde estava o tabernáculo. Ou onde estava o tabernáculo e a arca. E agora? Será que hoje a igreja precisa fazer arca? Estamos num tempo em que nós temos que fazer a arca. Presta bem atenção. Quem fazer a arca hoje, ele está a negar a primeira vinda de Jesus Cristo. Quem fazer a arca está dizendo que Jesus Cristo ainda não veio. E que Jesus Cristo virá, assim como os judeus e o mundo estão à espera do Messias. Mas o diabo vai lhes enviar um falso Messias, como está escrito. Porquanto não creram na palavra da verdade, então lhes será enviado o espírito do erro para que creiam na mentira e sejam destruídos todos. Assim os judeus estão à espera do Messias. Mas uma coisa inédita é o fim. Nem mesmo os judeus que estão à espera do Messias têm a arca. Desde que a arca desapareceu, nunca ousaram fazer outra arca. Que eles consideram a arca era tão santo, para eles até hoje é tão sagrado que não ousam fazer uma outra. Eles podem construir o templo, já construíram várias vezes, mas nunca ousaram fazer uma arca. Agora eu vejo esses que dizem ser cristãos fazendo arca. Quem faz arca nos nossos dias está a negar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para Jesus morrer porque ele havia vindo e se encarnou. E quem faz isso nega categoricamente que Jesus já veio. Está à espera a vinda de Jesus. Incredulidade, blasfêmia, apostasia. Hoje nós não precisamos fazer arca nos templos. Porque a arca foi simbólica. O que é isso, simbolismo? Quando Deus mandou a Moisés para fazer a arca de madeira, e depois foi, aleluia, colocado ouro, foi pintada de ouro, Deus estava a dizer que Deus poderia vir na terra, iria se encarnar, porque a madeira representa a carne, que Deus tomaria o corpo humano, e assim habitaria no meio do povo. E isso aconteceu há 2000 anos. Deus se encarnou no ventre de uma mulher. E habitou no nosso meio e se cumpriu as profecias dos profetas que já profetizaram no passado, dizendo que nós seríamos ensinados por Deus e que Emanuel habitaria no nosso meio. Sim, que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. E esse filho seria chamado Emanuel, Deus conosco. Já se manifestou. Não somente o seu nascimento, também, aleluia, o seu sofrimento e a glória que seguiria depois. Eles falaram. E Jesus, esse Deus que se encarnou, aleluia, o Salvador do pecado dos homens, já esteve entre nós. Já esteve, estou falando, já esteve fisicamente. E por que fazer mais arca? Presta atenção. Jesus esteve no nosso meio e nos ensinou como andar com Deus. Como está escrito, e todos serão ensinados por Deus.
Não precisamos mais voltar para o passado e tornar a fazer aquela arca da madeira para representar Jesus, porque estamos a negar que Jesus já veio, já morreu, já voltou para o céu. Porque quando ele, antes de partir, ele falou, glória a Deus, que o Espírito Santo viria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando falou da justiça, disse que do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou embora para a casa do meu pai. Foi aplicada a justiça. Do juízo porque o príncipe desse mundo já foi condenado, julgado e condenado. Então, todos que tentam, glória a Deus, voltar para a lei, para buscar as coisas da lei, como os que repousam no sábado, os que fazem a arca, todos esses estão a negar o reino de Deus. Estão a viver, aleluia, na lei. E quem vive na lei e da lei está perdido. Está a negar Jesus Cristo, como que já se manifestou. Não, o nosso Senhor já esteve entre nós e já nos ensinou como, aleluia, andar com Deus. O nosso Senhor, glória a Deus, se manifestou em carne. Por isso a arca não precisa ser feita. Glória a Jesus Cristo. Essa arca que, glória a Jesus Cristo, esteve entre nós. Estou a falar entre os judeus, entre os israelitas, no deserto, e passou para a terra prometida. Mas depois a arca desapareceu. Quando Jesus se manifestou em Israel, a arca já não existia. Por quê? O símbolo e o real, como já falei, não podem coabitar juntos. Veio aquele que era, aleluia, a imagem exata das coisas e por isso a sombra tinha que desaparecer. Nunca mais apareceu a arca. Nunca. E hoje eu vejo pessoas que estão à procura da arca. Estão à procura porque acharam a arca no Egito, estão no que na Etiópia, estão à procura porque a arca foi para onde? Esquece! A arca já não existe, já esteve aqui entre nós. A real arca já esteve entre nós e subiu para o céu e foi coroado e glorificado, aleluia, na divindade. E foi dado o nome que está acima de todos os nomes, para que no nome dele todo o joelho se dobre e toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória do Pai. Por que fazer a arca mais? Sim, Satanás está atrás disso, desses movimentos todos. Ele incita essas pessoas e todos que estão a se prostrar diante da arca estão a adorar ao diabo Satanás e não a Jesus. Se onde a arca foi, glória a Deus, sagrada, hoje já, se existir a arca, é um ídolo. Assim como o sábado é um ídolo, porque é sombra, glória a Deus, daquelas coisas, aleluia, que iam se manifestar no reino de Deus. Jesus trouxe o reino e não precisamos viver mais no simbolismo. Aleluia, é esta arca, glória a Jesus Cristo, que foi levado até a terra dos filisteus, que foi presa, aleluia, pelos filisteus, quando os dois filhos de Eli colocaram a arca à frente, glória a Deus, Deus no meio do povo, mas porque o povo estava em pecado, e assim a arca foi, glória a Deus, capturada, e os dois sacerdotes foram mortos. A arca que foi na terra dos filisteus representava Jesus Cristo, que iria para o inferno, na casa de Satanás. Por isso a arca foi colocada junto de Dagom, o Deus dos filisteus, e Dagom foi derrotado e quebrou a cabeça. E esse Jesus que desceu no inferno e feriu a cabeça da antiga serpente. Aleluia! E a arca voltou, e não voltou vazia. Essa arca que volta da terra dos filisteus para a terra de Israel é Jesus Cristo que volta para o céu. E a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, até mesmo aos rebeldes, para que nele pudesse habitar. E como muitos confundem com essas passagens, e deu dons até aos rebeldes para que nele pudesse habitar, que até os rebeldes tenham dons do Espírito Santo. Não, os rebeldes que a Bíblia está a falar aqui são gentios, que eram rebeldes, que não eram povo, que hoje se tornaram povo através de Jesus Cristo. Quer dizer que Jesus veio não somente para os israelitas, e também para os rebeldes, para as nações, para os gentios, sim. Mas infelizmente os gentios, os rebeldes, continuam rebeldes, e assim a condenação é justa. A arca voltou para a terra, glória a Deus, onde tinha saído. Jesus Cristo que disse, aleluia, o Espírito Santo vai convencer o mundo da justiça, porque eu estou indo para o Pai. E ele voltou para o Pai, aonde ele havia saído. Sim, a arca voltou, não vazia. E eles colocaram tanto ouro na arca, mas a arca trouxe danos na terra dos filisteus. E eles colocaram muito ouro, e voltou com muito ouro. Sim, sabe o que é isso, ouro? A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e levou todos os salvos da antiga dispensação. Glória a Deus, e abriu as tumbas da morte e subiu com eles para a glória. Aleluia, desde Adão até o último que morreu na esperança da vinda do Filho de Deus. E vocês querem fazer a arca? Aleluia, a arca já não está entre nós. A arca vai voltar para vir tomar o seu reino.
Desta vez não veio como madeira, aleluia. A arca volta como ouro, ouro puro. Por isso os 2 querubins que estavam em cima da arca representavam os 2 querubins que estarão na casa de Deus lá no milênio. Glória a Jesus. Existem 4 querubins que estão na presença do Senhor, que lhe servem santo, 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 noite e dia, porque não há noite no céu nem dia. Para sempre. E os 2 descerão aqui no reino do Filho. Aleluia. Uma vez perguntei, Senhor, por que no santuário lá no céu tem 4 querubins e agora Moisés lhe manda fazer 2? Sim, os 2 desceram para o Filho. Glória a Jesus. E outros 2 ficaram lá no trono do Pai. E eles vão se manifestar lá no templo em Jerusalém. Estarão lá presentes, glória a Deus, no lugar santíssimo, onde o Senhor colocará o seu trono para reinar durante 1000 anos. Mas eles já não vêm como madeira, não. Porque ele já não vai morrer, pois está escrito: quem contará os anos da sua vida? Agora é ouro puro, divindade, Deus, Espírito, aleluia. Ele volta para reinar, glória, ele vai tomar o seu reino. Por isso é necessário adorá-lo, é necessário adorá-lo em espírito e em verdade. Esses que estão a fazer essas coisas todas para adorar a Deus, estão adorando a carne. Já falei, e Jesus reprovou essa adoração na carne, a mulher samaritana. Sim, é em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, claro. Então você que está adorando a arca no templo de Salomão e outros lugares, você está a voltar na lei, assim como Paulo reprova o povo de Gálatas, dizendo: vocês começaram no espírito e vocês voltaram na carne. Começaram no espírito e terminaram na carne. Sim, pessoas que começam no espírito e terminam na carne, começam a introduzir heresias, erros e falsas doutrinas, apostasias, e assim aquilo que era espiritual volta carnal. É assim que o diabo faz. Quando ele vence um homem, ele leva a se lembrar das coisas do passado e volta na carne, começa a adorar a Deus, aleluia, na carne. Sim, em espírito e em verdade. Nós precisamos reconhecer que Jesus já esteve entre nós e adorá-lo em espírito e em verdade. Mas toda adoração na carne é falsa, não será aceita por Deus, porque Deus é espírito. E importa os que o adoram, adorem-no em espírito e em verdade. Glória a Jesus Cristo. Está reprovada a adoração na carne. Hoje vivemos, glória a Deus, no reino de Deus. E o reino espiritual. E de homens espirituais. Como Jesus falou a Nicodemos. O nascido da carne é carne. E o nascido do espírito é espírito. Sim, homens espirituais que devem adorar um Deus espírito e não homens carnais que adoram na carne um Deus espírito. Deus não aceita a adoração na carne. Ontem eles o fizeram na carne porque foi o símbolo das coisas futuras. Agora que Jesus se manifestou, não precisamos, aleluia, nem criar templos, nem criar castiçais, nem criar mesas para colocar lá pão, nem nada, nem altares para sacrificar os animais, porque tudo foi simbólico. Hoje existe esse altar espiritual, esse templo espiritual é você, o corpo, o templo do Espírito Santo. Você é o terceiro templo de Deus, aleluia. O primeiro foi levantado no deserto e o segundo por Salomão. E você é o terceiro templo do Espírito Santo. Vós sois o templo de Deus em espírito e não precisamos adorar mais na carne, porque o Espírito do Senhor, aleluia, ele habita em nós para que a gente adore a Jesus Cristo em espírito e em verdade. Glória a Jesus, aleluia. Então receba isso, saia dessa adoração. Saia dessa adoração. E eu vejo a arca girar o mundo. A arca girar o mundo. Os homens se prostrando diante da arca. Que mentira de Satanás. Vocês estão a adorar a imagem. A mesma adoração que os católicos estão fazendo a Maria é a mesma que vocês estão fazendo a essas coisas que ontem foram santas e sagradas e autorizadas e hoje rejeitadas, porque Jesus Cristo, a arca, que aleluia, que esteve no deserto simbolicamente, agora está no meio do povo. Por isso a arca passava à frente nas batalhas e eles tinham sucesso, derrotavam seus inimigos, porque o Senhor estava no meio deles. Hoje o Senhor não está na carne, mas está no espírito. E se você tentar ir na batalha contra os teus inimigos sem Jesus, você vai perder a guerra. Sim, assim como perderam a guerra, os 2 filhos de Eli estavam corruptos, andaram na prostituição e pensaram que Deus poderia lhes livrar. Mesmo com a arca, mas eles perderam a guerra e eles morreram, foram mortos naquela batalha. Sim,
Vocês querem levar, glória a Jesus Cristo, a arca, as coisas sagradas em pecado? Lembre-se do que está escrito na palavra do Senhor. Ou vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos, santificai-vos. Sim, por isso Davi sofreu danos, aleluia, porque ele foi buscar a arca na carne. Como foi buscar a arca na carne? A Bíblia diz que quem poderia levar a arca eram 2 coatitas ou 4 coatitas através de uma tipoia que poderiam carregar a arca. E eles tinham que ser consagrados. Coati é uma das famílias da casa de Levi que foram levantados para levar as coisas sagradas, santíssimas, sim, somente esses. E Davi colocou a arca em cima de um carro, conduzido por bois. Deus não é levado por bois, não. Sim, os bois vão tropeçar, os bois sempre tropeçaram, mas os coatitas são os que marcham. Por isso a arca tropeçou, porque estava a ser carregada por bois no carro. E Deus fez tropeçar a arca, e Uza queria defender, ajudar Deus, e Deus feriu Uza, e Deus falou com Davi que ele carregou a arca na carne e não no espírito, e assim a arca ficou naquela fazenda, naquela lavra, e Davi depois voltou a buscar a arca de uma maneira agora consagrada. E hoje, nos nossos dias, sabe quem são esses bois que estão levando a arca? São vocês que estão pregando o evangelho do reino de Deus, mas sem a santidade ninguém verá Deus. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão Deus. Ou vós que levais vasos do Senhor, santificai-vos, santificai-vos. Sim, Deus não aceita ser carregado por bois, mas sim por coatitas, homens consagrados. E vocês querem levar a arca em pecado, na prostituição, vocês querem levar a presença do Senhor, os vasos do Senhor, querem pregar a palavra viva em pecado, vocês vão tropeçar. Eles sempre tropeçaram. Os bois tropeçam, somente os consagrados é que não tropeçam. Eles marcham e o Senhor renova suas forças, e eles subirão com asas como de águia, vão correr e vão caminhar, não vão se cansar e nem vão se fatigar. Sabe por quê? Porque o Senhor é a sua fortaleza, aleluia. Mas aqueles que estão pregando, aqueles que estão andando na mentira e tentando levar a arca do Senhor, as coisas do Senhor, as coisas sagradas do Senhor, mas sem a santificação, sem a pureza, eles vão tropeçar. Eles não são coatitas, eles são bois. Os bois não podem levar a arca do Senhor, as coisas sagradas do Senhor. Sim, Deus matou Uza. Deus matou Uza porque ele queria ajudar Deus, queria defender Deus. Aleluia! Glória a Jesus Cristo. Queria tocar nas coisas interditas sagradas sem a santificação. O tempo chegou no fim, porque o reino de Deus vai se manifestar literariamente. E todos que estão a levar, aleluia, a palavra do Senhor, sem santificação, serão feridos, serão fulminados, serão mortos, porque o tempo se cumpre. Deus, aleluia, vai mostrar a sua ira. Já começou a mostrar a sua ira. Não te esqueças que a Bíblia diz que o julgamento começa na casa de Deus. E se, aleluia, glória a Deus, a igreja é o primeiro que vai ser julgado, ou que está a ser julgada, o que será o homem lá fora, o ímpio, o incrédulo, o ateu. Santificai-vos, ó vós que levais o vaso do Senhor. Não façam brincadeira, não. Deus é um fogo consumidor. Em nome de Jesus Cristo.